Galera, esse aqui é o drone DJI R3S, modelo que chega para revolucionar o mercado de consumo, o primeiro que traz sensor LiDAR, mesmo tipo de tecnologia que está presente, por exemplo, em carros autônomos, e promete aumentar muito o nível de segurança do drone, já que não depende tanto de iluminação para detectar obstáculos. Então você já sabe que o Active Track nesse drone está melhor do que nunca. Mas não é apenas o sensor LiDAR a novidade do R3S. Agora, uma das duas câmeras mudou comparado ao R3 e tem um sensor de 1 polegada. Era um pedido muito grande de toda a galera que curtiu o R3S, mas buscava uma câmera de maior qualidade, e agora sim, o R3S oferece isso e muda bastante no ponto de vista de qualidade. E para demonstrar o quanto muda, eu fiz muitas imagens que a gente vai mostrar no decorrer desse vídeo. E não para por aí. Agora o RTH, o Return to Home, também está em uma nova geração, que consegue fazer o drone voltar mesmo sem sinal de GPS, já que ele vai gravando a rota que ele está fazendo. Novamente, mais um nível de segurança avançado aí para evitar perder o drone. E a DJI até mostrou ele entrando dentro de um apartamento no segundo andar do prédio, ou seja, ele conseguia inclusive detectar a altitude para retornar. Impressionante! E antes de começar a falar o drone, eu tive apenas 1 dia e meio para fazer todos os testes que vocês estão vendo nesse vídeo, e inclusive terei um vídeo só do Active Track que ficou muito maneiro. Então espero que gostem. Ainda pretendo fazer alguns outros comparativos mostrando mais aí a tecnologia LiDAR frente ao modelo anterior e algumas outras características desse drone. Como tudo foi corrido nessa review, também está sendo a gravação. Começou a chover, a gente vai ter que sair da área externa e vamos lá para dentro do estúdio. Lembrando que eu recebi o drone da DJI, e aqui no Brasil o canal oficial de vendas é a loja dji.com.br, que vende só produtos originais e lacrados, tem nota fiscal, todas as homologações necessárias, garantia. Então se você quer um produto desse nível, que é um produto de um valor mais alto, é importante você ter a segurança de estar comprando em um local legalizado, e aí eu recomendo vocês acessarem lojadji.com.br, porque é a garantia de não se incomodar. Agora aqui dentro, já protegidos da chuva, vamos começar pelo design. O R3 e o R3S são muito parecidos, assim como era o Mavic Air 2 e o R2S. Eles compartilham a mesma plataforma, então características como hélices, a própria bateria, você consegue intercambiar entre eles. Porém, a bateria do R3S é um pouquinho maior, ela tem uma miliamperagem um pouco maior, mas entrega aí os mesmos 45 minutos, na verdade aqui é 46 minutos, isso no seu cenário máximo. A parte de baixo é idêntica de ambos os modelos, também aqui na parte de trás e nas laterais. Ambos são igualzinho. O que vai mudar é aqui na parte da frente. Primeiro porque o R3 não tem o sensor LiDAR, aqui no R3S a gente pode ver essa capinha preta, é o sensor LiDAR, que eu já vou falar um pouquinho mais, e o conjunto de câmeras também, né? Aqui nós temos uma mudança no conjunto de câmeras, a DJI até mudou o design aqui do sistema de gimbal junto, sistema de gimbal não, da própria câmera, o gimbal é um conceito semelhante de 3 eixos. Aqui na parte de trás também vale mostrar que tem um espaço para um cartão de memória e para uma conexão USB-C. É importante destacar que é um drone que grava em alta resolução, então é importante você ter um cartão de memória compatível. Nós temos aqui o modelo da Kingston, muito bom, então não me limita em nada, mas um detalhe é que o R3S traz 42 GB de armazenamento interno. Isso é muito bom e dá para gravar aí um bom período, então se acabar acontecendo algum problema com o cartão, ele tem um espaço legal de armazenamento interno. O R3, por exemplo, só tem 8 GB, é um salto considerável. Tirando essa mudança aqui na parte frontal, principalmente algumas coisas internamente, como a própria capacidade, eles são muito parecidos. Inclusive os sensores de obstáculos aqui pelas câmeras são os mesmos, até mesmo a luz de LED aí que ajuda em pousos e decolagens à noite, tudo igualzinho. Ah, e uma novidade, sabe aquela função que a DJI libera para ver as imagens desses sensores? Aqui no R3S ela liberou nos sensores de baixo também. Por enquanto só nele, mas como é software, acredito eu que seja alguma mudança mais relacionada a software, talvez ela libere em outros modelos, como o R3, Mavic 3 e o Mini 4 Pro. Mas agora vamos para
Uma das maiores novidades, o sensor LiDAR, o primeiro drone de consumo que traz esse sensor. E como eu falei no início do vídeo, isso vai revolucionar esse mercado, porque ele aumenta consideravelmente o nível de segurança e possibilidades de um drone. Sensores LiDAR estão presentes em carros autônomos e uma série de outros produtos, maquinários dentro de fábrica, porque eles conseguem medir com precisão a distância do sensor e de algum objeto. Até mesmo aquele gimbal RS4 Pro, que a gente tem um vídeo aqui no canal, ele tem um sistema LiDAR que ele consegue fazer o foco da câmera com altíssima precisão. Então, alguns exemplos de utilização desse tipo de tecnologia e que agora chega em drones da DJI. O que isso muda na prática? Um sensor LiDAR, ele não precisa analisar uma imagem para ver o que tem na frente, como que é o sistema desses sensores aqui. Ele mede através de luz, de faixas laser, ou seja, ele fica constantemente enviando sinais de luz para frente, porque no caso aqui do Air 3S ele só tem o sensor na frente, então essa luz bate e volta. Isso acontece em uma quantidade muito alta e também muito rápida, e ele consegue ter essa precisão dos obstáculos, aumentando consideravelmente a questão de segurança. E não depende de luz, ele precisa de apenas 1 lux. Já esses outros sensores precisam de 15 lux para funcionar. Isso quer dizer que o drone vai enxergar em um cenário totalmente escuro? Não, tem algumas limitações, ainda precisa de iluminação. E a distância também é importante, não passa de 25 metros. Eu fiz alguns testes à noite já, eu fiz esse vídeo muito corrido, tá pessoal? Não tive muito tempo, então eu ainda terei um vídeo só falando desse tipo de tecnologia, mas ele já conseguiu se sair bem em cenário onde o Air 3, por exemplo, sequer conseguia funcionar. Na medida que eu me afastava muito do drone, eu ia para um cenário mais escuro, aí ele perdia o foco. Aliás, ele perdia o traqueamento. Mas não é apenas à noite que ele ajuda, de dia ele também está atuando e ajudando com uma precisão muito maior. Eu fiz algumas imagens com a tecnologia Active Track que eu fiquei realmente impressionado, porque a tecnologia Active Track deu uma evoluída imensa e eu vou falar mais adiante. Mas pode deixar que em breve eu terei um vídeo mostrando na prática como que é o Air 3 e o Air 3S, que aí eu vou poder comparar exatamente quais são os reais benefícios desse novo sensor, que a partir daqui deve aparecer em mais modelos, certamente aí num novo modelo da linha Mavic. E é importante destacar que esse tipo de tecnologia talvez seja utilizado até para outras finalidades, como fazer um mapeamento de algo. A precisão é muito maior do que câmeras. Então, associado aos sensores tradicionais, a imagem da câmera e o sensor LiDAR, talvez a gente tenha aí algumas funcionalidades bem legais, tanto nesse drone como em outros modelos com esse tipo de tecnologia. E aí você me pergunta, bom, agora ele ficou muito mais seguro, ele está infalível a problemas com obstáculos? Não. E eu, como normalmente eu faço, já que aconteceu isso com outros drones, eu vou lá e toco eles nos piores cenários possíveis. E para quem já fez esse tipo de teste, sabe que talvez a pior situação são os fios. E fui lá, botei esse guerreiro aqui, não, ó, tu é bom, tu tem um sensor LiDAR, vamos testar essa brincadeira. Não deu bom. Ele bateu nos fios, se enroscou, ficou no ar, não sei como. Depois ele acabou voltando, porque o Active Track estava funcionando ainda, ou mesmo pelo aí não estava entendendo o que aconteceu. Voltou, bateu de novo nos fios e ficou no ar. Impressionante, isso foi logo no início dos meus testes, então se tivesse dado um problema, eu não conseguiria fazer esse vídeo aqui. Felizmente não deu, fiquei muito feliz por causa disso e para como que essa tecnologia do drone de manter ele no ar mesmo em situações extremamente adversas funciona muito bem. Como vocês podem ver nas imagens, teve uma das hélices que quebrou pela metade e o drone estava ali estabilizado, tudo funcionando direitinho, não tive nenhum outro problema com câmera nem nada. Claro que isso não dá para garantir que vai acontecer sempre uma situação assim, mas mostra que a tecnologia está muito evoluída e faz o drone ficar voando mesmo em uma situação extremamente delicada como essa colisão que eu tive. E pena aí que eu fiquei tão apavorado que eu não fiquei filmando a colisão, mas tem as câmeras do drone que mostram que a brincadeira foi complicada. Será que ele tá abrindo fios? Não! E se você quer ver um vídeo só do Active Track, eu tenho um vídeo sem edição que eu fiz, só narrando, ficou sensacional, imagens impressionantes, num lugar maravilhoso, e então fica ligado que ele sai nos próximos dias. Para você que tá vendo essa review, a gente vai mostrar algumas imagens de Active Track, eu fiz aí umas quase 3 horas de teste de Active Track, mas terei um vídeo só disso já, bem legal, e futuramente, como eu falei, um comparativo. E antes de falar da câmera, que foi outra grande mudança, o Air 3S trouxe um RTH, o Return to Home, de nova geração. Essa tecnologia proporciona ao drone retornar a um ponto sem que o GPS esteja atuando, ou seja, ele não pegou nenhum sinal de GPS, ele consegue voltar para onde ele decolou, porque o drone vai gravando toda a rota. É impressionante, ele consegue inclusivamente voltar para uma área fechada, como por exemplo, para dentro de um apartamento. Isso é muito legal, fiz alguns testes, já fiquei bem impressionado com isso. Ele utiliza o próprio sensor LiDAR para retornar, já que antes não era possível voltar para dentro de um apartamento, por exemplo, até porque ele precisava do sinal do GPS. Novamente, é um tipo de tecnologia que deve vir em mais modelos daqui para frente. E uma
outra mudança muito importante do R3S comparado com o R3 é que uma das câmeras agora utiliza um sensor de 1 polegada. Quando o R3 foi lançado, muita gente reclamou, olha, 2 câmeras com sensor de 1/1.3, sendo que o R2S tinha uma câmera com sensor de 1 polegada. Feito, a DJI escutou e resolveu, colocou a câmera principal wide com sensor de 1 polegada, 50 megapixels, abertura f1.8, uma câmera que vai entregar imagens melhores tanto de dia, mas principalmente à noite, já que um sensor maior consegue captar mais luz. Novamente, pessoal, eu fiz uma loucura para fazer essa review, foram um pouco mais de um dia e uma manhã, então uma loucura, acordando 5 horas da manhã e fui dormir 11 horas da noite só captando imagem, e no outro dia estamos aqui gravando esse vídeo e separando tudo, então ainda não fiz os testes como eu gostaria de fazer. Vocês podem ver, até coloquei aí na tela, não tive tempo de analisar imagens com o R3 e a sua câmera wide de 1/1.3 polegadas e a câmera principal wide de 1 polegada do R3S. Aí a análise já fica por conta de vocês, e também fiz uma série de outros vídeos à noite aí, tanto próximo numa praia lá eu estava próximo ao resort do Costão Santinho, que tem bastante iluminação, peguei umas imagens legais lá à noite, depois fui correndo lá para a ponte no outro lado da cidade, também peguei umas imagens muito bonitas ali no entorno do centro de Florianópolis, que mostram as pontes, os carros passando. Não era de se esperar menos uma qualidade melhor do que o R3, já que a câmera do R3S é melhor, ele trouxe algumas otimizações, tem mais pontos de parada durante as fotos, por exemplo, então é uma câmera que suporta modo D-Log com 10 bits de cores, é ideal para a galera aí que é mais entusiasta, para quem vai usar o drone profissionalmente, certamente é um upgrade muito interessante e ele vira uma das referências, um dos drones mais legais para quem precisa de alta qualidade. Praticamente aposenta os drones da linha Mavic 3, mesmo o modelo Mavic 3 Pro, sim, que tem um sensor de 4/3 polegadas, é um sensor um pouco maior, aí cerca de 30% maior, mas aqui a gente já sabe que tem uma câmera de altíssima qualidade, a DJI teve um cuidado bem especial para colocar refinamentos nesse sensor e entregar o que existe de melhor em qualidade, e eu fiz muita imagem legal, tem a galera voando de parapente, até encontrei uma galera voando de aeromodelismo, também tem surf, kite surf, eu fui num lugar maravilhoso, onde eu gravei a review do R2S, fiz imagens sensacionais lá de cima, um lugar muito bonito, até porque esse drone não tem apenas uma câmera, ele tem duas. E a outra é a que utiliza o famoso sensor de 1/1.3 polegadas da DJI. Ele está em vários drones, no caso aqui é uma média tele de 70mm, que consegue entregar uma qualidade muito boa. E aí fiz uma série de comparativos, utilizando o mesmo enquadramento com as duas câmeras. E aí dá para entender o porquê tem essa segunda câmera, que deixa o drone muito mais versátil em imagens. Peguei imagens espetaculares, também peguei na praia, até inclusive algumas imagens. As primeiras imagens eu recebi esse drone, ele já tinha sido utilizado por outra pessoa, então eu esqueci de apagar as configurações de câmeras e comecei o dia aí pegando com uma tonalidade, ele mudou alguma configuração do EV ali, estava mais puxando para o azul. Mesmo assim, as imagens ficaram muito bonitas, peguei aí uma parte da Lagoa da Conceição, na praia do Moçambique, fiz imagens muito bonitas, mostrando que não é apenas a câmera principal wide que é boa, a câmera tele é muito boa, essa câmera, como eu já falei, está no R3S, é a câmera média tele do Mavic 3 Pro, é o mesmo sensor que está no Mini 4 Pro, nas câmeras Action 4, Action 5 Pro, no drone Avata, enfim, Avata 2 é um sensor que a DJI já tem muita experiência em trabalhar com ele e tirou o máximo, tanto é que botando em vários produtos ainda, porque sabe a qualidade dele. E lembrando que é um drone que grava nativamente em 4K 60 FPS, então uma resolução muito boa para gravar vídeos e colocar aí no YouTube. Eu gravei boa parte dos vídeos em 30 FPS, também gravei em 60 FPS, e ela grava em 4K 120 FPS nas duas câmeras. O R3 gravava em 4K 100 FPS e Full HD em 200 FPS. Aqui ele grava em 4K 120 e Full HD 240. Fiz umas imagens bem legais também de kitesurf, ainda estava com esse perfil azul aí, mas ficou bem legal. Também fiz imagens de um cara pegando surf lá, tem poucas imagens, mas ficaram legais. Enfim, tem muita coisa maneira que deu para fazer, mesmo com pouco tempo. E as imagens em câmera lenta foram algumas delas. E como novidade de funcionalidades, ele trouxe, por enquanto apenas ele, o modo de panorâmica livre. Você coloca o drone numa posição, fala que ali é o início da foto panorâmica, mexe o alinhamento dele para onde você desejar e também avisa que ali é o final, ele começa a montar essa foto panorâmica do que você quiser. É muito legal, isso te dá um controle maior do que o tradicional fotos panorâmicas, que às vezes a gente não sabe onde que ele vai iniciar e onde vai terminar. Desse modo você consegue fazer. Eu fiz poucas fotos ainda com o modo de panorâmicas livre, mas com os outros modos eu fiz muitas fotos, principalmente o modo panorâmica vertical, porque daí é fácil de compartilhar em redes sociais. Aliás,
fica a dica para me seguir no meu Instagram, que eu costumo postar bastante coisas lá. Fiz muitas imagens verticais, lindas, espetaculares. A DJI otimizou muito bem o sistema de junção dessas fotos, já que fotos panorâmicas ele não tira uma foto, ele tira várias e um algoritmo junta elas. E olha, tá muito legal, dá para fazer imagens muito boas. Lembrando que ele pode utilizar aí a câmera wide principal com sensor de 1 polegada. Então recomendo porque faz diferença, dá para fazer alguns quadros sensacionais, plano de fundo, enfim, muito legal. E agora a cópia de arquivo sem fio Quick Transfer também funciona com o drone desligado. Então se ele estiver ao menos 2% de bateria, você consegue copiar os arquivos mesmo com o drone dentro de uma mochila, sem sequer ligar ele. Muito legal também. Muita gente não sabe, mas o R3, assim como outros drones da DJI, tem suporte a um módulo 4G e também conexões mais recentes. No caso do R3S, fica embaixo dessa tampinha. Você remove a bateria, tira os parafusos e comprando esse módulo que é vendido separadamente e aí colocando um chip 4G, é possível otimizar bastante a conexão entre controle e drone. Isso é interessante porque daí, se tiver a conexão 4G, você consegue até mesmo colocar ele, por exemplo, em um ponto cego, atrás de um morro. E aqui no R3S, a DJI deu uma evoluída, não precisa mais de nenhuma ferramenta para tirar essa capinha, ficando bem mais fácil conectar o módulo através aqui de uma conexão. Isso é muito legal, ainda não está funcionando no Brasil, conversei com a loja DJI a respeito dessa tecnologia e eles falaram que ainda requer alguns processos de homologações, inclusive aí em conversa com as operadoras nacionais, para quem sabe futuramente lançar esse módulo por aqui, que seria muito legal. E todas as funcionalidades que já estavam presentes no R3 também estão aqui no R3S. Quick Shots, também fiz uma série de Quick Shots em locais diferentes. Tem o Master Shots, que é aquele conjunto de takes diferenciados, engloba aí vários Quick Shots. Também tenho fotos panorâmicas, como eu já falei, que eu fiz bastante. Tem o modo Hyperlapse, que eu fiz com ele paradinho à noite, ficou muito legal ali no centro de Florianópolis, pegando as pontes, vários carros passando, ficou muito legal. E, obviamente, testei muito as tecnologias do Focus Track, que engloba o Active Track, o Spotlight e o Point of Interest. E é deles que eu vou falar agora. Como eu coloquei no início, é um drone com sensores de obstáculos captando todas as direções, além do extra, que é o sensor LiDAR. Então, é atualmente o drone da DJI mais avançado no quesito sensores. E realmente é, pessoal. Eu adoro testar esse tipo de tecnologia. Normalmente eu coloco até em situações que eles passam do limite do que a própria DJI informa, mas é para testar mesmo e ver qual que é o limite. Eventualmente dá ruim, como já aconteceu com o R2S e quase deu ruim com esse bichinho aqui, como eu já mostrei aí na frente, mas foi apenas uma situação de várias situações que eu coloquei ele bem delicadas. Teve esse vídeo que eu vou falar, que não vai ter edição, que foi esse teste do Active Track lá num local aqui em cima de um morro entre as praias do Santinho e do Moçambique, que é conhecido como Pedra do Marimbondo. Eu fiz a review do R2S lá em cima, eu gravei lá em cima. Eu fiz imagens que são impressionantes. Eu estava andando com um monte de árvores, o drone tinha uma pedra gigante na minha frente, o drone perdeu totalmente a minha vista, tanto quando ele foi para trás das pedras, como pelas árvores. Eu fiquei totalmente encoberto, ele contornou a árvore, foi do outro lado e conseguiu me traquear novamente. Cara, bate aí, pelo amor de Deus. Não! Tu tá zoando? Olá, tudo bem? Caraca, como que esse desgraçado pegou? Fiquei impressionado e como vocês podem ver nessas imagens, foi muito legal porque eu consegui sozinho, só eu, com uma câmera de mão, estava com a Action 5 Pro, que agora também suporta o Mic 2, então eu pude narrar tudo, ficou muito legal. Subi em cima da pedra, depois desci da pedra, olha, sensacional, muito legal, essa tecnologia tem evoluído bastante. Isso falando do Active Track, e ela tem dois modos agora, tem um modo automático, que ao selecionar esse modo, o drone vai mudando, ele não fica numa posição específica, ele vai analisando o cenário e achando o melhor enquadramento de acordo com o algoritmo da DJI. Ele chegou, inclusive, a ficar próximo do chão, em uma altura inferior, ó, fiquei na casa de 1,5 metro. É como se alguém estivesse me seguindo atrás com uma câmera de mão e, de repente, vai pro alto. As imagens ficaram muito legais, adorei. Além do modo rastreio, que eu posso escolher se eu quero ir em uma lateral, atrás, na frente, na diagonal. Tá funcionando muito bem, a DJI evoluiu muito nesse modo, eu acho muito legal para fazer uma série de imagens. Outra coisa, o Spotlight também está presente. O Spotlight é aquele modo onde você define o alvo, a câmera fica traqueada, porém o controle do drone fica na mão do piloto. Isso é muito legal porque, por exemplo, você consegue ir analisando os takes sem perder o que está sendo traqueado. E não precisa ficar preocupado com os movimentos da câmera, abaixar ou erguer o gimbal, não. Isso tudo a câmera faz automaticamente e o piloto fica controlando, achando o que ele acha mais interessante de enquadramento. É muito legal. E por fim, o Point of Interest é a tecnologia que o drone fica circulando o alvo mesmo enquanto está em movimento. E essa tecnologia é legal porque ele vai manter a distância e a altura. Então, você definiu isso, ele vai manter, você pode ir andando, vai se desviar de obstáculos
obstáculos, todas essas tecnologias consideram isso. E se você quiser mandar ele mais alto e mais longe, é só tocar aí no controle, nos sticks e mudar, e ele vai seguir esse padrão. Naturalmente, ele está seguindo um alvo, então na medida que ele se distancia muito, pode acabar perdendo, mas funciona muito bem. Eu adoro mostrar essas tecnologias porque mostra como a empresa, no caso a DJI, tem avançado nisso e é muito legal. Eu recebi o kit com o controle Contera RC2, que é um controle muito bom, adoro, ele deu alguns upgrades bem interessantes sobre a primeira geração, entre elas ele ficou um pouco mais rápido, e ele também suporta o RC N2 sem tera e o RC N3, ambos sem tera, né? Esses controles todos são baseados em tecnologia O4, então quem tiver esses controles e comprar o R3 aí, apenas o drone poderá comandar isso com esses controles. E lembrando também que ele pode ser controlado através de controle e óculos FPV. Não o modelo que eu tive aqui, porque eu recebi antes do lançamento, mas as atualizações de firmware para todo o sistema da DJI desses produtos proporcionará voar o R3S com controle e óculos FPV, que também é muito legal. E como algumas outras considerações técnicas, a bateria eu já falei, alcança 45 minutos, um minuto a menos aí do que o R3 e normalmente sempre um pouco abaixo, mas dá para voar bastante tempo com essa bateria. Eu recebi o kit Flymore, que traz o hubzinho, é muito legal, porque aqui dentro você consegue colocar todas as baterias e carregar não ao mesmo tempo, mas em sequência. Se você utilizar um carregador de 65 watts, você vai conseguir carregar cada bateria num tempo de 80 minutos, e se utilizar um carregador de 100 watts, esse tempo diminui para 60 minutos. A tecnologia de comunicação, como eu já coloquei, é a O4, que permite, no melhor dos cenários, alcançar 20 km de distância, mas eu sempre costumo falar que esse tipo de tecnologia, para mandar o drone assim, é até ruim, a bateria vai estar próxima de acabar, já vai ter que voltar, então um drone que é para fazer imagens não teria muito sentido, já que você não vai ter tempo de fazer as imagens, mas em distâncias menores, ela é muito boa, muito estável, e é o que acontece aqui com o R3. Eu consegui mandar ele um pouquinho longe aí, e deu para fazer uma série de imagens, voltar e continuar fazendo imagens, porque associado aí ao bom tempo de bateria, é um drone que proporciona fazer isso. E eu recebi o kit Flymore com o controle RC2. A novidade dos kits Flymore do R3S para o mesmo kit do R3 é que agora ele traz um kit de filtros ND. Não tive tempo de testar, já que foi muito corrido, mas filtros ND proporcionam principalmente aí fazer imagens com muita iluminação, então um dia muito claro com muito sol, dá para melhorar bastante através dos filtros ND e também fazer imagens aí, por exemplo, de cachoeiras esfumaçadas de dia. Enfim, é muito legal, especialmente para usuários entusiastas. E antes de eu ir para a conclusão e falar do preço, peço que deixe o seu like no vídeo, que assine o nosso canal. Vai ter mais conteúdo com esse drone. Um já está pronto, que é o Active Track, sai nos próximos dias. Também vou fazer um comparativo da câmera e da tecnologia de traqueamento do R3S com o R3 para ver na prática aí, lado a lado, o que mudou. Então, assine o canal para receber essas notificações. Também tem o nosso site mundoconectado.com.br, que eu escrevo muita notícia sobre tudo quanto é novidade de drones, o que vai sair ainda, câmeras de ação, enfim, tem muita coisa legal. E falando do preço, mesmo nível de preço do R3. Então o drone ganhou importantes melhorias, ganhou um sensor LiDAR, uma câmera nova, e mesmo assim a DJI manteve o mesmo preço do R3, que eu acho muito interessante, praticamente aposenta os modelos da linha Mavic 3. No caso, o que está sendo comercializado hoje é o Mavic 3 Classic, que tem apenas uma câmera, o sensor principal de 4/3 polegadas, e o Mavic 3 Pro, que aí já é um drone mais parrudo, com 3 câmeras, porém é um drone que tem algumas tecnologias que já estão atrás do R3S aqui. Então eu acho que até pelo próprio preço do Mavic 3 Pro ser muito mais alto, mesmo do Mavic 3 Classic, que é mais alto do que o R3S, eu acho que agora ele aposenta esses drones e vira uma opção muito legal. Galera, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi muito corrido, nem eu acreditei que eu consegui pegar tantas imagens. Dei azar no início porque estava chovendo em Florianópolis no dia que o drone chegou, na sexta-feira. No sábado deu um vendaval louco aqui, consegui pegar algumas imagens no início da manhã. Quando eu voltei, já não tinha mais condição de subir um drone, estava com muito vento, e felizmente no domingo abriu aquele sol espetacular, e aí eu acordei 5 da matina e fiquei até às 11 horas. Olha, tranquilamente eu usei mais de 10 cargas de bateria. Felizmente eu tinha as baterias do R3S aqui, eu pude intercambiar e consegui fazer esse vídeo, eu acredito, com várias imagens e mostrando as principais tecnologias do drone, mas ainda falta me aperfeiçoar e fazer testes mais detalhados, principalmente aí do sensor LiDAR. Eu quero testar um pouco mais isso, e também comparativos de imagens com o R3, até colocar um Mavic 3 Pro junto. Então, como eu falei, se você curtiu aí o vídeo, assine o nosso canal, porque é um tipo de produto que eu adoro testar, mas aqui também tem câmeras de ação, estou com a Action 5 Pro aqui, tem muitos outros modelos para chegar aí no mercado, então assinando o canal você vai poder acompanhar esse conteúdo. Beleza? Valeu, um abraço!